com vocês mais uma vez. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Pastor Anderson, mais uma vez. Prazer revê-lo. Queridos, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho, uma meditação bem breve, sobre um texto que está lá em Mateus, no capítulo 16. E aí a leitura a partir do verso número 13. Porque às vezes a gente imagina Jesus falando, imagina como é Jesus, e, e nós temos uma visão de Jesus que talvez não seja tão condizente com a realidade de como Jesus viveu aqui. Porque nós imaginamos, em alguns momentos, um Jesus muito frágil, mas Jesus era carpinteiro. Então, eu imagino que Jesus tinha braços fortes, tinha mãos calejadas, mãos que trabalharam muito. Às vezes nós imaginamos Jesus, um Jesus que está sempre muito tranquilo, muito calmo, falando bem calminho, a não ser naquela situação do templo, onde ele ficou ali irritado com o comércio que estava acontecendo. Nós imaginamos Jesus sempre bem tranquilinho. E aqui eu separei um texto para nós, para a gente refletir um pouquinho mais em como era Jesus. E eu gostaria de ler com vocês, antes de fazer a leitura aqui do capítulo 16 de Mateus, fazer só uma breve oração. Você ora comigo? Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós vamos agora abrir, ó Pai, a sua palavra e queremos pedir, ó Pai, que o Senhor direcione os nossos pensamentos, que o Senhor tire toda a distração e que nós possamos estar, de fato, ó Pai, focados em Ti. Que nós possamos hoje aprender um pouquinho mais sobre Jesus e que nós possamos, ó Pai, viver de acordo com o que Jesus viveu e assim levar mais pessoas aos pés de Jesus. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado. Amém. Queridos, eu separei aqui um texto para leitura a partir do verso número 13, porque diz assim, ó: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem o povo diz ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem ser João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Olha só o que o povo dizia de Jesus: que Jesus podia ser João Batista, que Jesus poderia ser Elias, Jeremias ou algum outro profeta. Olha só que interessante. Porque os exemplos que os discípulos deram é de pessoas que eram duras na palavra. Eram pessoas que repreendiam como diz o ditado, sem papas na língua. Não media as palavras para repreender. Eram pessoas que quando tinham que corrigir, elas corrigiam mesmo. João Batista, nós sabemos aí, ele falava: Eu sou a voz que clama no deserto. E ele chegou a chamar os homens importantes da época de raça de víboras. Elias, Elias falou contra os 400 profetas de Baal. Ele falou contra o rei Acabe e a rainha Jezabel, que eram pessoas que governavam, e ele foi muito duro contra essas pessoas. Jeremias era uma pessoa que pregava arrependimento o tempo todo. E era duro, ele falou do cativeiro babilônico. Ele pregou que o povo ia sofrer. E ele chorava enquanto pregava, porque ele sentia, por antecedência, esse sofrimento. Os outros profetas eram, boa parte deles, rejeitados pelo povo. Foram mortos pelo seu próprio povo. E era essa a descrição que os discípulos faziam de Jesus. E aí no verso 15 continua dizendo assim: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? No verso 16, continua dizendo: Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então, nós vemos aqui a descrição que Pedro fez de Jesus. Jesus perguntou: e vocês, quem vocês dizem quem eu sou? E Pedro era o mais petulante deles, né? O que tomava a palavra e dizia, não tinha muitas papas na língua. Pedro falou: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus respondeu: Bem-aventurado, porque isso não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que estás no céu. Se não fosse por Deus, você não diria que eu sou o filho dele. Aqui nós usamos um ditado muito frequente, né? Que filho de peixe, peixinho é. E quando Pedro falou que Jesus era o filho do Deus vivo, ele estava falando: Olha, você é Deus também, porque o seu pai é Deus. Aquele ditado se aplica também a essa situação. E aí eu gostaria de continuar aqui no verso 18, que diz assim: ó, Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. E aí eu gostaria de conversar com vocês aqui sobre essa fala de Jesus, porque ele fala: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas qual é a pedra que Jesus usou para edificar a igreja? Para os nossos queridos amigos e irmãos católicos, a pedra é o próprio Pedro. Mas nós entendemos que não é esse o fato. O fato é que é sobre a verdade que Pedro falou, que Jesus é o Filho do Deus vivo, ele é o Cristo. Essa é a pedra fundamental da igreja, o próprio Senhor Jesus. Sem ele, a igreja não tem valor nenhum. Nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos de Jesus atuando como o nosso intercessor, como o nosso Salvador, como o nosso sumo sacerdote. Nós entendemos que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo e ele tem intercedido por nós dia após dia. Nós temos um trabalho a realizar. Um trabalho assim como o povo na época é, do templo, quando tinha ali os sacrifícios, quando tinha o dia da expiação. O povo ficava em oração, eles ficavam ali clamando por perdão, enquanto o sumo sacerdote estava lá dentro do santuário, dentro do lugar santíssimo. O povo estava clamando por misericórdia, o povo estava em espírito de oração. E nós devemos viver uma vida em espírito de oração, porque Jesus está dentro do Santo dos Santos. Ele está expiando pelos nossos pecados, está purificando o templo. E nós temos que ter essa certeza, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele não é um ser humano qualquer. Ele não foi um ser humano, somente um ser humano especial que viveu aqui há cerca de 2000 anos atrás e fez coisas maravilhosas. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o próprio Deus encarnado. E eu gosto muito de uma citação que a senhora White faz no livro O Desejado de Todas as Nações, no volume 1, porque ela diz que quando Adão e Eva caíram em pecado, Satanás pensou ter criado uma barreira que jamais poderia ser quebrada entre Deus e o homem. Mas quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus veio e viveu como um ser humano, houve um elo entre o ser humano e Deus que não existe com nenhuma outra raça, porque o próprio Deus se fez homem. E ele vai viver como homem por toda a eternidade. E um dia nós teremos a oportunidade de olhar para os cravos nas mãos e nos pés de Jesus, para as cicatrizes, e nos lembrarmos de que aquilo, enquanto nós viveremos em corpos perfeitos, sem nenhuma marca do pecado, Jesus, o próprio Deus, carregará por toda a eternidade essas marcas, para nos lembrarmos do que ele fez por nós, de como o pecado é ruim. Queridos, eu queria fazer essa pergunta para você. Essa mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos. Quem é Jesus para você?
Quem é Jesus? Me lembrei agora de um texto. Infelizmente, eu não tenho ele em mãos. Na verdade, eu tinha ele separado no meu WhatsApp, mas eu não consegui localizar. Acho que as minhas conversas limparam algumas. Eu não consegui localizar. Mas fala de um bebê que contrariou as leis da natureza e foi fecundado sem que houvesse ali a relação entre o homem e uma mulher. E na época não existia a inseminação artificial ou toda a tecnologia que nós temos hoje. De um bebê que foi perseguido quando tinha acabado de nascer e que quando se tornou adulto, ele moveu pessoas, ele curou pessoas sem auxílio de medicina, nunca estudou medicina, mas ele curou. Ele nunca pegou em uma arma, mas tem uma multidão, um exército gigante que o serve até hoje. Ele nunca escreveu um livro, mas se juntar os livros de todas as bibliotecas do mundo, não podem conter tudo que ele realizou. Jesus foi um ser extraordinário, porque ele não era só um ser humano comum. Ele era o próprio Deus, encarnado como um homem. Ele era o Emmanuel, Deus conosco. Jesus, ele nos dá a possibilidade de vivermos uma vida parecida com a dele. Por isso que ele diz assim ó, no verso 19: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Queridos, é muito interessante porque Jesus, ele, quando chegou num lugar que por mais que fosse ainda dentro da sua nação, era um lugar muito parecido com fora. Ele fez essa pergunta para as pessoas que estavam em Cesareia de Filipe. Ele perguntou para os discípulos: o que os cidadãos de Cesareia de Filipe dizem de mim? Quem eles dizem que eu sou? Cesareia de Filipe era, era uma cidade construída por Herodes Filipe, que era uma pessoa que tinha uma grande admiração por César. Então ele decidiu construir uma réplica de Roma dentro de Israel. Então ele construiu uma cidade que fosse ali uma lembrança de Roma dentro de Israel e batizou essa cidade como Cesareia de Filipe. Basicamente, as pessoas que viviam ali não seguiam muito o judaísmo. Eram pessoas mais pagãs, pessoas que viviam como as pessoas de Roma viviam. E essas pessoas que não conheciam muito do judaísmo, elas falavam: olha, esse Jesus que está aqui é uma pessoa de duras palavras, uma pessoa que corrige quando precisa ser corrigido, é uma pessoa que repreende se necessário, mas se necessário ela também chora. Sabe, queridos, eu queria tirar da sua mente somente aquele Jesus meigo, porque com essa imagem de um Jesus muito meigo, um Jesus que só fala manso, as pessoas acabam deixando de buscar uma correção nas suas vidas, acabam deixando de querer servir a Jesus de uma forma mais reta. E pensam: ah, Jesus é tão meigo, ele me aceita como eu estou. Jesus, ele te aceita, mas ele te transforma. E Jesus é a pedra angular da nossa igreja. Jesus é o centro. Gosto muito daquela música Seja o Centro. E eu fico pedindo que Jesus seja o centro da minha vida. Que Jesus seja o centro da minha igreja. Que tudo o que aconteça dentro da igreja onde eu frequento seja para louvor, seja para honra de Jesus. Tudo que aconteça na minha vida seja para honra de Jesus. Eu gostaria de convidar você também para olhar para Jesus como Filho do Deus vivo, como Cristo,
uma pessoa que te ama, mas que quer mudar a sua vida. Não só porque é o gosto dele, que você tem uma vida diferente, mas porque ele sabe o que é melhor para você e para mim. E você entrega a sua vida para Jesus. Alguns dias atrás nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. Que você dê lugar para Jesus nascer na sua vida. Que você dê espaço para Jesus reinar na sua vida. Que você sinta a diferença do toque de Jesus na sua vida. Te convido para orar comigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós conhecemos o Cristo vivo, o Emanuel, o Deus conosco, o Filho do homem, o Deus encarnado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor mandou o Senhor Jesus, que sendo igual a Deus, sendo Deus, abriu mão de tudo para viver uma vida aqui, como um homem e morrer por mim. E por cada um de nós que estamos aqui assistindo esse culto, e por muitas pessoas que ainda nem conhecem a Ele, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós não somos merecedores, mas ainda assim o Senhor vê em nós o que nós mesmos não conseguimos ver. Te agradecemos, ó Pai, pelo dia que raiou, pela oportunidade de mais um dia te servir, mais um dia falar do teu amor para outras pessoas, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque em meio a um mundo onde muitas pessoas não conhecem a Jesus, nós podemos olhar para Ele e dizer: esse é o nosso Deus, esse é o Cristo a quem nós tanto aguardamos, Pai. Queremos, ó Pai, pedir que o Senhor não deixe que nós vacilemos o pé, que nós possamos a cada dia, a cada momento, adorar a Jesus e servir a Jesus. Que a nossa casa, a nossa família, possa ser um lugar onde Jesus é bem recebido, Pai. Que nós possamos a cada dia te adorar e apresentar para outras pessoas esse Jesus tão amado. Pai, que na nossa vizinhança, as pessoas ao olharem para nós, possam olhar e falar: essas são pessoas que servem a Jesus. E que essas pessoas, ao nos contemplar, possam olhar e falar: eu também quero viver dessa forma. Pedimos ao Pai uma bênção especial sobre cada pessoa do Gol Six, suas famílias, seus amigos, seus colegas de trabalho. Que o Senhor estenda a sua mão, Pai, e que as nossas tarefas possam ser executadas da melhor forma possível, porque o Senhor está conosco. Pai, nos dê saúde, nos dê condições, ó Pai, de pregar o teu santo evangelho. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Continuando, Pai, na tua presença, eu quero agradecer, Senhor, por essas pessoas que têm cuidado dessa igreja aqui, Senhor, a igreja Go Six. Obrigado pela participação do Eduardo, obrigado pela participação do pastor Anderson, que tem cuidado de nós, da Rose, Senhor, que mesmo com as dificuldades, Senhor, do dia a dia, ela consegue, Senhor, se manter a posto, Senhor, para manter esse grupo, Senhor. Então eu te agradeço muito por isso. Tem mais pessoas aqui, Senhor, que estão cuidando, que estão orando por essa igreja, Senhor. E eu quero te pedir que esse Cristo, que é um Cristo não tão, um Cristo humano, um Cristo não tão suave, não tão, mas um Cristo firme, é isso que eu preciso para minha vida, Senhor. Que eu possa ser firme como esse Cristo é para nós, Senhor. Que ao começar, Senhor, nós estamos nos preparando para um novo ano, Senhor. E eu queria, Senhor, dedicar esse novo ano nas tuas mãos, Senhor. Eu queria dedicar tudo que tenho e tudo que sou, Senhor, para que o ano de 2024, Senhor, seja um ano diferente, Pai. Que as resoluções que eu faça, Senhor, essa seja a única, Senhor, que vá se cumprir, Pai. Que eu quero estar mais perto de Ti. Que esses projetos, Senhor, como o projeto Caleb, o projeto que o pastor está se envolvendo, outros projetos mais que cada irmão aqui tem, projetos pessoais, Senhor, sejam abençoados por Ti, Senhor, e sejam de alguma forma, Senhor, tornado realidade, Pai. Por favor, inspira-nos para isso, Senhor.
Coloca em nós, Senhor, coloca em mim, Pai, que sou o que mais preciso, Senhor, da tua presença, do teu jeito de ser, Senhor, para que eu seja firme como ti, Senhor. Quando aparecer a tentação, quando aparecer um desafio, um desconforto, Pai, me ajuda nisso, Senhor, porque eu quero ter esse Jesus do meu lado, eu quero ter esse Jesus para me poder conversar com ele e não me envergonhar, Senhor, de ser um representante dele aqui na terra. Me ajuda nisso, Senhor. Ajuda também, Senhor, outras pessoas mais que estão passando por dificuldades, Senhor, por problemas de saúde, por problemas de filhos que não chegam para perto de Ti, Senhor. Nós somos criaturas, Senhor, e Tu és o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Mas dá esse mimo para nós, Senhor, de ver os nossos filhos, a maioria deles, Senhor, voltando para os Teus pés, Pai. E que nós saibamos falar, Senhor, a tua língua, sabemos falar com eles, Senhor, do jeito que tu quer que nós nos comuniquemos, Senhor, para que eles possam, Pai, honrar o teu nome, Senhor, e a nossa descendência, Pai, pertencer a ti. Isso é que mais me incomoda, Pai. Eu te peço por todos os pais e mães aqui que pedem pelos seus filhos, pedem pelos filhos dos nossos amigos, Senhor. Essa comunidade que a gente vive, porque nós tentamos te representar, Senhor, no trabalho, tentamos te representar, Senhor, na igreja, na nossa família, com a nossa vizinhança, em todos os contatos que nós tivermos, Senhor, que nós sejamos inspirados por Ti. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Faça-me, Senhor, um vencedor em teu nome, Senhor. Faça-me, Senhor, prepara-me, Senhor, para que eu possa responder da maneira correta, não da maneira que eu quero, não da maneira que eu acho, mas da maneira que tu quer que eu responda. É por isso que eu preciso, todos os dias, Senhor, ter esse contato contigo, para me ser a sua semelhança, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, meus irmãos.